We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Estamos gratos esta manhã pela presença do Senhor Deus, que começou o culto matinal nos dando uma mensagem que devemos ouvir, ser reverentes diante dele, que ele tem algo a nos dizer. Estou certo que ele fará o que prometeu. Ele sempre cumpre a sua palavra. E assim, estamos gratos por estarmos congregados, vivos e deste lado da eternidade esta manhã, e podendo adorar ao Senhor de novo e nos congregar e ouvi-lo falar. É por isso que nos reunimos, é com este exato propósito. Agora, vim até o irmão Neville hoje de forma inesperada por causa de certo sonho que tive, que eu creio em sonhos. Creio que Deus trata com as pessoas por meio de sonhos. E tive um sonho muito incomum anteontem à noite, que eu estava indo por uma encosta, certa encosta, indo a um restaurante onde eu ia jantar. E ao me aproximar do lugar, notei que estavam tocando música. Uma orquestra estava tocando música com violinos e entretendo as pessoas enquanto comiam. E houve algo que não me agradou, então não parei ali. E encontrei alguém subindo uma colina. E olhei, e muitas pessoas estavam subindo a colina, indo a este restaurante. Mas eu me desviei delas, virei-me para a direita ou para a esquerda, e de alguma forma, lá no vale, pude ver o tabernáculo. Ouvi a voz de alguém que disse: encontre-se com o irmão Branham em certa encruzilhada. Ele está descendo a colina lá, e diga-lhe tal e tal coisa. E apressei-me a chegar a esta encruzilhada. E quando a pessoa chegou, era o irmão Neville, usando seu terno marrom. Parecia igual a como ele está, sentado ali esta manhã. E ele disse: irmão Branham, se estiver na cidade, disse, seria uma boa coisa o irmão vir, pois o irmão Hank... Agora, o único irmão Hank que conheço é o irmão Henry Carlson. Nós o chamamos de Hank. Disse, ele pode achar estranho o irmão não visitar o tabernáculo, se estiver nas imediações da cidade ou perto da cidade por alguns dias. Eu acordei, e em vista disso, senti-me meio estranho. Eu não queria me intrometer a essa altura da semana até perguntar ao irmão Neville se ele tinha algo especial para esta manhã, para a igreja. Assim, ele foi gentil, como sempre, e disse, venha. Então viemos. Liguei para ele ontem à tarde e vim esta manhã de modo inesperado para todos nós.
Agora, creio que seria bom, primeiro, lhes explicar algumas coisas. Acho que sou uma pessoa muito estranha para muitos e também sou meio estranho para mim mesmo, pois procuro seguir a direção do Espírito Santo o tanto quanto posso. E isso nos torna estranhos. Veja, às vezes fazemos coisas que nós realmente nos sentamos e nos perguntamos: por que fiz isso? Como fui fazer isso? E nesse momento, você pode pensar que fez exatamente o que não deveria ter feito. Mas se for paciente e tiver fé e tiver certeza de que Deus o guiou a fazê-lo, verá que acaba dando certinho. Está vendo? E muitas vezes vemos que é assim. E sei que o irmão Neville já viu isso muitas vezes. E líderes e pessoas espirituais percebem isso. Faz tempo na vida que, francamente, desde que ainda era menino, nunca me senti claramente dirigido a morar em Jeffersonville. Sempre foi uma dificuldade tentar morar aqui. Em primeiro lugar, o clima descorta totalmente de mim. Outra coisa, parece haver uma depressão do espírito. Se você voltar e olhar em algum lugar aqui, se não foi destruído durante o tempo da enchente, há uma carta nesse sentido, que eu, quando chamado ao ministério, eu ia embora. E o irmão George D. Ark e eu, e a mãe do irmão Graham Snelling, o irmão Hawkins, que dirige o posto de gasolina em New Albany. E muitas pessoas se encontraram comigo do lado de fora de um pequeno local de reunião de oração aqui, e até disseram que, se eu ficasse, elas racionariam a comida de seus filhos para construirmos um tabernáculo, para que não tivessem de ser levadas de um lugar a outro. Quando ouvi aquela pequena mãe, com um pequenino segurando sua mão e o outro em seu braço, dizer que estaria disposta a racionar a comida de seus filhos para construirmos um lugar onde pudessem ficar e adorar, foi um pouco demais para eu suportar. Assim, o irmão George e eu nos reunimos e decidimos ficar e construir o tabernáculo. E quando o tabernáculo foi construído, sempre parecia que, na manhã em que dediquei o tabernáculo, tive uma visão, a qual está escrita, e ali na pedra angular, quando o Espírito Santo me disse: "Este não é o teu tabernáculo." Estão vendo? E perguntei onde era o meu tabernáculo e ele me colocou sob o brilhante céu azul e então disse: "Faze a obra de um evangelista." E tal, como sabem. Está escrito até nos livros. Todas essas coisas juntas. E certo dia, quando eu estava cortando a grama lá onde o irmão Wood mora agora, e naquela época minha sogra morava lá, sentei-me no degrau dos fundos, um pequeno degrau de concreto, onde eu tinha construído certo lugarzinho lá para minha sogra. E ela era um tipo de zeladora da igreja naquela época, cuidando dela. E tão claro quanto qualquer um poderia falar, uma voz falou comigo, disse: "Eu nunca poderia abençoá-lo enquanto você ficar aqui. Você tem de se separar do seu povo e deste lugar." Bem, isso me deixou abatido por uma semana ou mais. Constantemente, o tempo todo, algo me advertia: "Vá embora, mude-se para o oeste. Continue indo para o oeste." Bem, isso sempre me incomodava. Parece que toda vez... Agora, eu tinha deixado claro em minha mente que esta semana voaria para Tucson, onde alugaria uma casa para estar lá neste inverno. Colocar as crianças na escola a partir de setembro. Eu tinha a casa, até conseguiram uma casa para mim lá. Mas há algo que se eu for embora... Outra coisa que gostaria de dizer: pouco antes de construirmos esta casa aqui, a casa pastoral, onde está agora, eu não queria construir lá. A mãe da minha esposa era idosa e ela até chorou por causa disso. Disse: "Não posso deixar mamãe aqui sabendo que está velha e talvez não seja bem cuidada." Bem, eu entendi. Eu entendo. É a mãe dela.
e a única mãe que ela já teve ou terá. Então eu entendi. Assim eu orei ao Senhor, disse: Senhor, sendo que não gosto do lugar, eu disse: faze-me ficar satisfeito. Irei a qualquer lugar que tu queiras que eu vá, a partir de qualquer lugar. Mas não quero entristecer minha esposa, levá-la para longe daqui, para uma região estranha, onde ela não conheça ninguém. E então, eu mesmo fico ausente o tempo todo. Apenas deixa-me ficar satisfeito por estar aqui com ela. E agora, quando sua mãe foi tirada e partiu para a glória, então aqui vem o desejo de novo, vejam. Agora, para seguir em frente, não sei o que fazer. E então, outro dia, quando esta doutrina, que os irmãos tinham começado a divulgar, eu me pus no púlpito da última vez que estive aqui e disse a vocês que não estaria no campo enquanto isso estivesse acontecendo. Assim, os irmãos bondosamente acertaram tudo. Está tudo esclarecido. Em 24 horas estava tudo terminado. Agora isso abre o campo de novo para mim. Não sei o que fazer. Não sei em que direção ir. Pedi ao Senhor uma visão. Eu lhe pedi para me dizer o que fazer, mas ele me deixa ficar esperando. Agora, ontem à noite, quando saíram todas as crianças, minha esposa e todos da casa, assumi um compromisso com o Senhor Deus. E disse ao Senhor Deus: se me abençoares no caminho em que vou, eu te servirei. Mas terás de me mostrar para onde ir e como ir e o que fazer. Deste modo, me entreguei ao Senhor. Com o ministério e tudo mais, eu entreguei ao Senhor. E disse: onde tu abrires, seja o que fizeres, eu andarei nesse caminho. Até que abras um caminho, continuarei como estou, até que abras o caminho. E pedi-lhe que deixe tão claro que eu não me engane então, pois realmente creio que estamos numa encruzilhada para algo acontecer. Ouvi ser profetizado pelo irmão Neville esta manhã, ou falou de modo que eu soube que tinha sido uma profecia a que ele estava se referindo. Agora, portanto, tenho orado por todos vocês e preciso que todos orem por mim, para que o Espírito Santo me guie exatamente para onde devo ir, o que devo fazer, para que eu não me engane. Vejam, muitas vezes as pessoas pensam que um dom profético, que Deus apenas diz: vou pegá-lo aqui e colocá-lo aqui, agora vá direto até aqui. E ele não lhe diz todas essas coisas. Se dissesse, então, como você teria fé vitoriosa? Está vendo? Veja você, ele permite que você fique sozinho mais do que qualquer outro, entendem? Vocês podem vir a mim e pedir certas coisas, e ele nunca deixou de lhes dar a resposta. Isso mesmo, sim, mas posso pedir-lhe coisas para mim, e muitas vezes ele me deixa sozinho, vejam. Apenas me deixa seguir em frente e entrar nisso. Tenho coisas agora que tenho de resolver sozinho e decisões que tenho de tomar. E esta é tão vital que não posso tomá-la até ter certeza que é Ele falando comigo. Ele não me dá uma visão, só me deixa sozinho. Assim, estou sentado como órfão nesta manhã, eu não sei para que lado ir. Assim, eu entreguei o caso ao Senhor. Eu senti então, ao sonhar com isso, que deveria voltar aqui ao tabernáculo e ajudar o irmão Neville até que outra coisa aconteça ao longo do caminho. Por isso, ficarei por aqui. Perguntei ao irmão Neville há pouco como a igreja está progredindo. E ele disse: bem. E fiquei sabendo que vocês ainda têm dons espirituais e coisas tais entre vocês que estão em operação. Dons de profecia e falar em línguas e interpretação de línguas que acabamos de ouvir há pouco. E essas coisas são edificantes para a igreja, e muito. Mas pensei que talvez esta noite eu pudesse, se o irmão Neville, se o Espírito Santo não nos guiar a algo diferente, esta noite gostaria de ter Vocês, antes de partirem esta manhã, escrevam uma pergunta e coloquem-na aqui. Alguma dúvida em mente para que possamos descobrir o que a igreja está pensando. É o jeito que os pastores têm para descobrir o que está no coração das pessoas. E cada um de vocês, com uma pergunta, escreva e coloque-a aqui. Se não tem papel para entregá-la esta manhã, então escreva logo esta noite. Assim, eu gostaria de ter o máximo de tempo possível com elas para dar uma olhada e lhes responder biblicamente.
Então, querendo o Senhor, se for a vontade de Deus, fiz uma declaração aqui não faz muito que gostaria de lhes falar sobre os 7 últimos selos de Apocalipse. Agora, eu não conseguiria concluir esses selos este ano, pois requer-se ir do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 para estudar esses selos. Mas os primeiros 3 ou 4 deles poderiam ser respondidos em uma noite, eu acho, cada selo sendo uma noite. Agora, se entendemos, vejam, onde paramos nesse livro de Apocalipse, onde a igreja foi levada à glória, então o resto trata com os judeus, não com a igreja de modo algum. Trata com a nação judaica. Portanto, temos de retroceder do arrebatamento da igreja e tomar. Vemos aqui o que acontece durante esses selos e o tempo da igreja gentia. A igreja tendo partido, e com a nação de Israel, retrocede e traz Israel desde o tempo em que parou de tratar com eles até o tempo moderno. E o Messias vindouro, quando receberão o Messias. Agora, entendem? A igreja é elevada. Deus tratou primeiro com a igreja, as eras da igreja. Já vimos isso. Então a igreja é elevada à glória. Então o Espírito Santo volta e recebe Israel como nação. E o traz até aqui enquanto se realiza a ceia das bodas. E então os traz de volta ao fim desse tempo. Terei meu quadro negro e poderei desenhar e ensinar isso quando chegar a hora. Então o Senhor volta com a noiva. É Israel a ver. Oh, que momento será esse? Agora, antes de podermos comparar isso corretamente, há uma grande lição que tem sido um tropeço para os teólogos e muitos, e mestres, ao longo das eras. E pessoas da Igreja de Cristo e aqueles que estão vindo ouvir isto, que são as 70 semanas de Daniel. Não podemos ir adiante em Apocalipse até compararmos a noiva e Israel por meio das 70 semanas de Daniel. E talvez, querendo Deus, se Ele me disser no futuro para falar sobre algumas destas 70 semanas, ou não 70 semanas, mas os 7 últimos selos, então, domingo que vem, tentarei abordar as 70 semanas de Daniel, domingo que vem, querendo o Senhor. E então isso abrirá o leque, então, se Ele nos guiar, para começarmos os outros. Bem, veremos a partir dali. O irmão Neville e eu estaremos trabalhando juntos nisso e fazendo tudo o que podemos para benefício das pessoas. Agora, cada vez que volto, nós oramos pelos enfermos, sempre nos alegramos em fazer isso, e provavelmente farei isso em cada reunião se as pessoas estiverem enfermas, para orar por elas. Não desejo ter mais discernimento. Vejam, agora, eis o que aconteceu. Eu tentei e sei que tenho feito coisas erradas, mas tento viver perto o suficiente de Deus, o tempo todo, de Deus. Era assim que essas visões aconteciam, como elas aconteciam. Até as pessoas, quando perdiam coisas, me ligavam, pediam-me para ir orar ao Senhor, perguntar onde estavam. Como quando Jessé perdeu as mulas e os moços foram encontrar o profeta. E ele lhes contou que as mulas já tinham voltado para casa. E assim vai, não tem problema nenhum. Mas acontece tanto disso, tantas pessoas. Não só uma localidade como esta, é no mundo inteiro, vejam. Assim fica, me deixa tão debilitado, e então o mantém no limite o tempo todo, até chegar ao ponto, e foi o que levou os irmãos a começarem a doutrina, que eu era o Senhor Jesus Cristo encarnado. E sabemos que isso acabaria com o ministério e traria vitupério sobre Cristo e tudo mais, estão vendo? Então foi por isso que tive de lhes dar uma grande sacudida para pararem de imediato, para saberem que isso não era de Deus, que era do diabo, entendem? E são boas pessoas. E mostrou que essas pessoas nasceram de novo do Espírito de Deus. Pois quando viram a verdade pela Escritura, voltaram para Deus. Exatamente, vejam, de imediato. Assim, isso mostrou que era Satanás tentando fazer algo com as pessoas. Eram todas pessoas pias e cristãs. E isso fez muitos deles me dizerem, irmão Branham, agora temos mais confiança do que nunca no irmão. Pois vejam, com o dom que Deus me deu, o que eu poderia ter feito com isso?
lançado a nação aos meus pés, ou as pessoas. O que chamamos de nação não é o cosmos aqui, os que vão ser queimados e tal. Quero dizer os cristãos, o crente verdadeiro, que é o melhor do... Ao falarmos nação, pregamos sobre as pessoas nascidas de novo. É disso que falamos, a nação. Não de todos aí fora, que é o mundo tão sujo e imundo em que vivemos. Isso é só pó da terra, ao que volta. Estou falando de cristãos nascidos de novo, pessoas que são cristãs de verdade. Estou esperando um homem me criticar de novo por algo. Alguém veio a mim não faz muito e disse: que ideia a de Cristo cuspir no chão com sua saliva e fazer um bolo e passar nos olhos de alguém. Disse: quão imundo e sujo foi ele cuspir com o cuspe da sua boca. Quão anti-higiênico foi cuspir na terra e fazer massa de lama e colocá-la nos olhos de um homem. Eu disse: mas ele voltou enxergando. Vejam, é isso. E esse mesmo homem abriram um campo de nudismo lá perto de casa, você sabe, a piscina. E esse homem tem uma carteirinha para cada um de seus filhos ir lá e nadar nessa piscina. E ele e a esposa também vão a essa piscina. Desculpem-me, minhas irmãs, mas onde essas mulheres lá nadando, uma centena ou duas delas todo dia, mulheres, toda essa imundície e tal. E as mulheres hoje, e banhando-se nessa água, essa imundície e sujeira na boca, e engolindo e cuspindo. Só quero que ele me critique. Vejam, disseram, se Cristo estivesse vivendo hoje, mandariam prendê-lo por causa dessa coisa anti-higiênica. E quanto a isso, tenho certeza que entendem o que quero dizer. Eles vão a essa piscina, e muitos com doenças, sífilis, gonorreia e tal, bem ali, e cuspindo pela boca e tudo mais, e banhando-se ali assim. E isso é higiênico, não é? Assim, ó, que coisa! Este dia em que vivemos, irmão, irmã, é hora da vinda do Senhor. E a igreja tem uma esperança, que é a vinda do Senhor. Bem, não posso impedir isso, não há necessidade. A Bíblia predisse que estariam aqui. Não posso impedi-las, mas quero que minha voz fique registrada no céu que fui contra isso quando chegar a hora do juízo. Fui contra isso. Ainda creio que esta Bíblia é a palavra de Deus. Então não há nada mesmo contrário a ela que possa pará-la. Mas esta Bíblia aqui, esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Assim, agora vamos abaixar nossas velas e ancorar um pouco na margem tranquila do refúgio de descanso. E podemos zarpar amanhã para algum lugar, mas vamos ancorar agora e ouvir a voz de nosso Pai Celestial, enquanto esperamos que fale hoje conosco através da sua palavra. E esta noite, agora, anote qualquer dúvida que tenha. Agora, não algo que vá prejudicar alguém. Se fizer isso, então, para começar, eu não a responderia, veja. Mas você, algo diferente, diz, bem, agora se faço certa coisa, Deus diz que devemos fazer isso? Ou, sabe, pequenas dúvidas do coração, ou temos dons operando conosco, irmão Branham, e devemos operá-los desta ou daquela maneira. Ou o que devemos fazer? Algo que eu pudesse lhe responder na Escritura. Veja, escreva algo breve. Eu ficaria feliz. E se não houver nenhuma, então escolherei um tema de algum tipo e pregarei para vocês esta noite, querendo o Senhor. Hoje é domingo e domingo passado saí para ir à casa do irmão Cobble e ouvi o sino desta igreja tocar e andei no quintal, não aguentei, só isso. Eu os ouvi, então eu tive de vir. Assim agora, inclinemos a cabeça agora e falemos com o nosso Criador. E então, numa palavra de oração, alguém tem um pedido especial? Levante as mãos, diga, torne-o público. Deus sabe o que está em seu coração. Agora, apenas mantenha seu pedido em mente. Santíssimo Deus, Tu que criaste os céus e a terra pela palavra da Tua boca, pelos pensamentos da Tua mente,
Estamos entrando em Tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para Te dar graças por tudo o que Tens feito por nós. E estamos tão agradecidos a Ti, Senhor, esta manhã, por saber onde nos encontramos. Saber a posição que estamos esta manhã e a história do tempo e o futuro que está por vir. Sabendo hoje, pela graça de Deus, que fomos lavados no sangue do Calvário, que estamos preparados, com fé no coração, para nos encontrarmos com Ele se Ele vier hoje. Devemos dizer, ora, vem, Senhor Jesus. E vemos o pecado se acumulando, a ponto de parecer que o mundo cambaleia sob o impacto do pecado. Como essa bebedeira, e jogo, e farra, e nudez, e, ó Deus, a imundície, e sujeira, e imoralidade das pessoas. E como elas, se pudessem perceber, Senhor, essas pessoas que se vestem assim, com essas roupinhas ímpias e saem aí na rua, será que percebem que não passam de vermes e pó? Que talvez daqui a uma semana os vermes estejam comendo esse corpo que tanto glorificam? Será que percebem que os vermes vão comê-lo e a alma delas estará além, numa eternidade sem Deus, sem Cristo, sem esperança? Afundando em profundo desespero para ser simplesmente aniquilada em sua vinda? Ó Deus, dá-nos vozes de advertência para podermos advertir cada alma deste perigo do qual estão se aproximando. Sê conosco hoje, dá-nos palavras de sabedoria, como Salomão disse certa vez em Eclesiastes, para que sejamos construtores sábios, para sermos os pastores desta Assembleia. E rogamos, Senhor, que ao buscarmos palavras para dizer que sejam obras-primas, que cativem o coração que está tão necessitado aqui esta manhã. Não viemos nos reunir sob este teto quente hoje só para sermos vistos, mas viemos aqui porque Te amamos e porque desejamos ouvir-Te falar. Tu és o nosso amado que amamos e desejamos ouvir-Te falar palavras. Somos gratos pelo que já ouvimos. Ficará muito tempo conosco. Agora, dá-nos a porção que tens para nós hoje, enquanto continuamos esperando em Ti. Pedimos em nome de Jesus e por amor dEle. Amém. Agora é... Again, I have spoken to you this morning by my handmaid, to warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and this the closing out of the dispensation of the fullness of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts,
because you have turned your hearts away from me, because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to these my people. Look unto me, thy true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gate of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Somos gratos por essas exaltações do Espírito. Elas nos falam e nos advertem para observar as palavras que talvez o Espírito Santo nos fale hoje. E não sabemos exatamente o que ele tem reservado para nós, mas sabemos que deve haver algo que ele trará. Talvez haja dúvida em sua mente, por meio da qual ele fale. Ele pode falar por meio da mensagem esta manhã, pode falar esta noite no culto. Ele, em algum momento hoje, parece que está tentando advertir alguém para entender as palavras. Agora, para nos voltarmos à palavra escrita, vamos ao livro de Êxodo, para a lição da escola dominical. Vocês terão batismo? Não, batismo às 6 esta tarde. Vamos ao capítulo 17 de Êxodo, e começando com o versículo 5, creio eu, versículos 5 e 6 do capítulo 17 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Agora, se chamar isso de pequeno texto de escola dominical, gostaria de tomar como tema para a lição desta manhã a sempre presente água da rocha. Sabemos que Israel sempre foi um exemplo histórico da igreja. Porque Israel era o povo de Deus até sair do Egito. E então foram a igreja de Deus, pois foram separados do resto do mundo. E quando somos separados do resto do mundo, então nos tornamos a igreja. Mas enquanto estamos enredados com o resto do mundo, então não estamos na igreja. Agora, espero que isso vá bem fundo, chegue ao seu lugar. Vejam, não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemo-nos, saiamos do meio dos povos impuros, não tratemos com eles e não sejamos participantes dos seus pecados. Não vos prendais a um jugo com os infiéis, mas separai-vos das coisas do mundo. E quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram o êxodo saindo, então foram chamados à igreja. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be?
I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?